Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje trataremos sobre um assunto bem polêmico, que é o uso dos porquês. Quem nunca teve dúvidas antes de usar essa palavrinha, garanto que muitos de vocês ainda usam pequenas mensagens exatamente por conta dessas dúvidas, mas hoje eu as sanarei. Garanto que no fim dessa aula o tema estará muito mais elucidado. Antes disso, peço por favor que curtem e comentem o meu canal para que eu possa continuar trazendo conteúdos para vocês. É muito importante para mim, combinado? Dito isso, vamos à aula. Por que as pessoas têm tantas dúvidas quanto ao uso dos porquês? Um dos motivos são esses posts que encontramos nas redes sociais resumindo o assunto. Eles não estão necessariamente errados, mas geralmente incompletos. Afinal, um assunto tão complexo não tem como ser resumido em 2, 3 palavras. Em algum lugar da tela está aparecendo 2 exemplos para vocês, tá? Mas a maioria mostra esses exemplos. A maioria dos posts que eu vejo descreve dessa forma. Por que separado sem acento em início de pergunta? Por que separado com acento no final de pergunta? Porque junto, sem acento, resposta ou explicação. Porque junto com acento, antecedido do artigo. Eles não estão necessariamente errados, porém incompletos. Vamos ver. Começando pelo primeiro porquê. Porque separado, sem acento, nada mais é que a junção da preposição por mais o pronome que. Esse pronome que, ele pode ser tanto interrogativo quanto relativo. Como o próprio nome diz, quando ele for interrogativo, ele está nos trazendo um questionamento, uma pergunta. Quando falamos em pergunta, as pessoas geralmente têm em mente uma frase com ponto de interrogação. Ou na fala, aquela entonação de interrogação no fim da frase. Porém, existem também as perguntas indiretas, ou seja, que não possuem o ponto de interrogação. Vejamos alguns exemplos. Veja, por que discutimos ontem? Veja que esse porquê ele está trazendo uma indagação. Você pode até repeti-lo no fim da frase. Por que discutimos ontem? Por quê? Veja que mesmo repetindo a pergunta, eu vou ter apenas uma resposta. Por que discutimos ontem? Discutimos ontem porque, sei lá, estávamos estressados. Então veja que o centro da pergunta é o porquê. A resposta que queremos é quanto ao porquê. Então, gravem isso. Entendam isso. O centro da pergunta está no porquê. Nesse caso, nesse porquê separado sem acento, onde o que é pronome interrogativo. Veja um exemplo de pergunta indireta. Não entendo por que discutimos ontem. Veja que agora eu não tenho ponto de interrogação, porém ainda existe uma dúvida, um questionamento. Afinal, eu ainda não entendo por que discutimos ontem. Então, esse é o fundamento. Mesmo assim, eu vou deixar uma dica para vocês no caso de dúvidas. Qualquer coisa, substituam o porquê pela expressão por qual motivo. Veja, por que discutimos ontem? Por qual motivo discutimos ontem? Não entendo por que discutimos ontem. Não entendo por qual motivo discutimos ontem. Então, veja que nós já ampliamos o conceito do porquê. Nós vimos que ele não é apenas em fim de pergunta, ele pode estar no meio, como no exemplo da pergunta indireta. E ele também não necessariamente estará no início da frase, mesmo na pergunta direta. Veja, o mais comum realmente é encontrarmos por que discutimos ontem, mas eu poderia acrescentar um vocativo aí no início. Vocativo, para quem não sabe, é a forma como chamamos alguém, ou chamamento. Por exemplo, João, por que discutimos ontem?
Veja que agora o porquê não está mais no início da frase. Portanto, não decorem esse porquê como sendo usado em início de pergunta, correto? Nesse caso, então, vocês podem, na dúvida, substituir então pela expressão por qual motivo. Esse que também pode ser pronome relativo. Pronome relativo é um pronome que retoma algo que já foi dito. Vejam um exemplo. O motivo por que discutimos ontem foi irrelevante. Esse que, ele está retomando a palavra motivo. Veja, o motivo por que discutimos ontem foi irrelevante. A dica é substituir o porquê por outro pronome relativo, pelo qual, pela qual, pelos quais. O motivo pelo qual discutimos ontem foi irrelevante. Certo? Entendido? Vamos para o segundo porquê. Porquê separado e com acento. Ele é a mesma coisa que o que eu disse anteriormente, porém, ele geralmente vai aparecer antes de uma pausa, ou ponto final, ou ponto de interrogação, mas não somente em fim de frase. Ele pode aparecer antes de uma pausa, mas não necessariamente encerrando frase. Veja um exemplo. Discutimos ontem, vírgula, não sei porquê, ponto e vírgula, mas assim não dá mais. Olha só, discutimos ontem, não sei porquê, mas assim não dá mais. Nós não encerramos a frase, afinal nós não temos um ponto final, nós não temos um ponto que encerra a frase, o ponto e vírgula, ele não encerra a frase, tanto que a palavra seguinte vem com letra minúscula. Então, veja que não é somente em fim de frase, mas o conceito dele é o mesmo conceito do porquê separado sem acento. A única diferença é que ele vai para o fim. Por exemplo, como eu disse antes, por que discutimos ontem? Por que o quê? Discutimos ontem, é o que eu quero saber. Por que discutimos ontem? Se eu coloco aquele porquê lá para o fim, ele fica discutimos ontem, por quê? Vocês percebem que esse que, antes de pausa, ele fica mais entonativo, por isso o acento circunflexo no E, correto? O terceiro porquê, junto e sem acento. Nós temos geralmente o conceito de que ele é utilizado em respostas, em explicações. Como eu disse, ele não está errado. Por exemplo, naquela pergunta por que discutimos ontem, eu teria na resposta esse porquê junto e sem acento. Discutimos ontem porque estávamos estressados. Ele não é somente em respostas, tá? O que é esse porquê junto e sem acento? Ele é uma conjunção causal ou explicativa. Conjunção, para quem não lembra, é uma palavra que liga orações. O que é oração? Uma frase com verbo. Vocês não precisam decorar isso agora, mas eu sugiro que estudem com afinco as classes gramaticais, porque elas ajudam bastante no entendimento de praticamente toda a língua portuguesa. Mas enfim, eu vou explicar melhor para vocês. Ela é, então, uma conjunção causal ou explicativa, ou seja, ela traz em si uma ideia de causa ou explicação. É esse o conceito. Por que ele está geralmente em resposta? Porque realmente a gente explica algo perante uma pergunta, né? Geralmente a gente explica algo porque alguém perguntou. Não necessariamente, né? Mas muitas vezes. Por isso que esse conceito é tão forte. Mas veja que esse porquê, ele pode aparecer inclusive em uma frase com ponto de interrogação. Veja. Você também acha que discutimos porque estávamos estressados? Veja que nós temos um ponto de interrogação, mas esse porquê, ele é uma conjunção. Vou repetir para vocês. Você também acha que discutimos ontem porque estávamos estressados? Aqui a dúvida não é o porquê. Eu não estou perguntando por que estávamos estressados.
A minha dúvida é se você também acha isso ou não. É essa a minha dúvida. Lembra que eu falei antes que no porquê interrogativo a ideia central está no porquê? Veja que aqui a ideia central não está no porquê, e sim, a minha dúvida é, você também acha ou não? Então, que não é somente em resposta, esse porquê pode aparecer inclusive em uma pergunta. Como eu disse que é uma conjunção causal ou explicativa, na dúvida vocês podem substituir por outra conjunção, pois, já que. Veja só, discutimos ontem porque estávamos estressados. Discutimos ontem, pois estávamos estressados. Discutimos ontem, já que estávamos estressados. Correto? Vamos ao último porquê, então, que é o tudo junto com acento. Esse porquê, ele nada mais é do que um substantivo. Tá? Substantivo, aquela palavrinha que dá nome aos seres. Ele é precedido do artigo o? É, mas nem sempre. Por quê? Como que nós sabemos que esse porquê é um substantivo? Basta que ele tenha um determinante antes dele. O que seria um determinante? Uma palavra que determina o substantivo, ou seja, que está diretamente relacionado com o substantivo. Não são apenas os artigos que fazem esse papel. Nós temos também os numerais, os pronomes e os adjetivos. Para entender melhor, pense em qualquer outro substantivo. Vejamos casa. Eu não uso apenas artigo, eu não digo apenas a casa ou uma casa, que são os artigos. Eu posso usar um pronome possessivo, sua casa. Eu posso usar um pronome demonstrativo, essa casa. Eu posso usar um adjetivo, bela casa. Eu posso usar um numeral, uma casa, duas casas, três casas, meia casa, sei lá, derrubar a metade da casa. Então vejam que esse porquê não necessariamente precisa estar antecedido do artigo o, mas ele pode estar antecedido de qualquer determinante. Por exemplo, não entendi aqueles porquês. Que belos porquês você me apresentou. Então, vejam que mais um conceito que cai por terra. Não é apenas antes de artigo o, mas antes de qualquer determinante. Na dúvida, vocês podem substituir por outro substantivo. Por exemplo, a palavra motivo, razão. Não entendo aqueles motivos. Belos motivos você me apresentou. Belas razões você me apresentou. Então, veja como é importante entendermos o conceito por trás das dicas. Veja que eu apresentei o fundamento, mas eu também apresentei as dicas. Então, vocês entenderam por que aquela dica está ali. Por que eu posso usar o na frente? Porque é um substantivo. Por que eu posso usar o pelo qual na substituição do porquê separado e sem acento? Porque ele também é um pronome relativo. Então, entendendo o que é aquele porquê, eu entendo o porquê que eu posso substituir por aquela outra expressão. Combinado? Espero que tenha ficado esclarecido esse assunto, tá bom? Volto a dizer, sugiro que vocês estudam com afinco as classes gramaticais, porque elas interferem diretamente em praticamente todo o conteúdo da língua. Eu gostei muito de uma analogia que uma professora das redes sociais fez, a Cel Marques, da página Língua Portuguesa, da qual eu sigo, muito boa, por sinal. Ela usou uma comparação ótima, que as classes gramaticais para o português é como a tabuada para a matemática. Nós podemos utilizar 1000 fórmulas depois para estudar matemática, mas a tabuada estará sempre presente. A mesma coisa as classes gramaticais para o português. Elas serão úteis para praticamente todos os assuntos da língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e espero vocês na próxima. Não esqueçam de curtir, comentar e divulgar o meu canal. Beijo, tudo de bom, até a próxima!